10 horas em ponto pelo horário de Brasília. Ótima quarta-feira a todos e você confere agora notícias do Brasil e do mundo. Um criminoso acabou preso após sequestrar um ônibus na rodoviária do Rio de Janeiro. Ele tentava fugir do estado após ser ameaçado por ex-aliados de uma facção criminosa que domina a comunidade da Rocinha, na Zona Sul. Depois de 3 horas de tensão, veio a notícia que todos esperavam. O sequestro está findado, que a ocorrência está terminada, o criminoso está preso e todos os reféns foram liberados. O homem feriu 2 pessoas e fez reféns 16 passageiros de um ônibus na rodoviária Novo Rio, a principal da cidade. Segundo a polícia, o homem fugia do Rio de Janeiro após ser ameaçado por uma facção criminosa. Ao embarcar em um ônibus, confundiu um passageiro com um policial e atirou. O homem de 34 anos foi encaminhado para o Hospital Souza Aguiar depois de ser baleado. A vítima passou por cirurgias e está em estado grave. Uma equipe do Batalhão de Operações Policiais Especiais, o BOP, foi acionada para a ocorrência. A rodoviária foi isolada. Após mais de 3 horas de sequestro, o homem se entregou e todos os reféns foram libertados. Elas estão bem, todas foram avaliadas pelos nossos médicos, fizeram uma avaliação nas ambulâncias para verificar se tinha algum tipo de lesão, mas todas muito bem. Da rodoviária Novo Rio, saem ônibus para várias regiões do país. Passam pelo terminal 38 mil pessoas diariamente. O governo antecipou o pagamento do 13º salário para aposentados e pensionistas do INSS. O abono vai ser pago a pessoas que receberam benefícios neste ano. O abono é para pessoas que, em 2024, tenham recebido auxílio por incapacidade temporária, auxílio acidente, aposentadoria, pensão por morte ou auxílio reclusão da Previdência Social. De acordo com o decreto, o abono será pago em 2 parcelas. A primeira vai ser depositada junto com o benefício de abril e a segunda depositada em maio. Para quem recebe até um salário mínimo, o benefício deve ser pago a partir do dia 24 de abril para as pessoas com NIS final 1, até o dia 8 de maio. A segunda parcela vai ser paga a partir de 24 de maio. Já para quem recebe mais de um salário mínimo, o benefício começa a ser pago para as pessoas que têm NIS final 1 e 6 no dia 2 de maio e vai até 8 de maio o pagamento da primeira parcela. A segunda começa a ser paga no dia 3 de junho. Uma pesquisa revelou que 73% dos jovens que não concluíram a educação básica têm a intenção de retomar os estudos. Ao todo, mais de 9 milhões de jovens estão fora da escola. A pesquisa mostrou que o maior desejo está entre as mulheres, enquanto os homens representam 69% de vontade de retomar os estudos. A maioria pensa em fazer o ensino médio técnico que une a educação básica com um curso tecnólogo. Os jovens têm entre 15 e 29 anos de idade e constituem famílias com renda per capita de até um salário mínimo, sendo que 7 em cada 10 são negros. Destes, a pesquisa revelou ainda que 86% já ultrapassaram a faixa etária adequada para frequentar o ensino regular. Entre as principais razões apontadas por aqueles que ainda pretendem terminar o ensino médio estão a perspectiva de melhora da condição profissional, seja para ter um emprego melhor ou para arrumar um emprego, e o desejo de ingressarem a uma universidade. Os dados reforçam a urgência de uma educação de qualidade e um melhor preparo para o mundo de trabalho para as juventudes. Na contramão desses números, somente 27% dos jovens na mesma faixa etária sem a etapa de ensino completa não têm vontade de voltar a estudar, pela necessidade de trabalhar e cuidar da família. E nos destaques internacionais, os Estados Unidos anunciaram nesta terça-feira uma nova ajuda militar de 300 milhões de dólares, cerca de 1,5 bilhão de reais, para atender às demandas urgentes da Ucrânia. Trata-se do primeiro pacote fornecido por Washington a Kiev desde dezembro de 2023. O carregamento, que é o primeiro em meses fornecido por Washington, inclui mísseis antiaéreos, munições, cartuchos de artilharia e alguns veículos blindados. So today,
Portanto, hoje, em nome do presidente Biden, anuncio um pacote de emergência no valor de $300 milhões em armas e equipamentos para atender a algumas das necessidades urgentes da Ucrânia. A ajuda é possível graças a economias feitas pelo Departamento de Defesa em contratos anteriores. O anúncio ocorre no momento em que Joe Biden recebe o presidente polonês Andrzej Duda e o primeiro-ministro do país europeu Donald Tusk para tranquilizá-los sobre o apoio dos Estados Unidos à OTAN e à Ucrânia. O mandatário americano tem reforçado os apelos pela aprovação de um pacote adicional de $60 bilhões à Ucrânia, que se encontra bloqueado por parlamentares republicanos no Congresso. Donald Trump, que deve enfrentar Biden nas eleições presidenciais de novembro, já se mostrou contra a continuidade do auxílio militar a Kiev. A Rússia reivindicou avanços no campo de batalha ao longo das últimas semanas, com a conquista de várias localidades no leste ucraniano. O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, garantiu na segunda-feira que o avanço de Moscou foi contido. E falando agora sobre o conflito no Oriente Médio, o chefe da diplomacia da União Europeia, Josep Borrell, afirmou que a fome tem sido usada como arma de guerra na faixa de Gaza. As declarações foram dadas diante do Conselho de Segurança das Nações Unidas. This is a humanitarian crisis which is not a natural disaster. It's not a flood. Esta crise humanitária não é um desastre natural, não é uma enchente, um terremoto, é feita pelo homem. E quando buscamos formas alternativas de garantir apoio por céu ou mar, temos que lembrar que fazemos assim porque a forma natural de entregar ajuda por rodovias está fechada, artificialmente fechada. A fome está sendo usada como arma de guerra e quando condenamos o que acontece na Ucrânia, temos que usar as mesmas palavras para o que está acontecendo em Gaza. And when we condemn this happening in Ukraine, we have to use the same words for what's happening in Gaza. Borrell também afirmou que a União Europeia está pronta para cooperar para a elaboração de uma resolução no Conselho de Segurança para apoiar uma solução de 2 estados na região. E antes de encerrar, vamos falar sobre a economia da Argentina. Em fevereiro, a inflação desacelerou pelo segundo mês seguido. Os aumentos aconteceram, mas de forma moderada. O aumento de preços foi de 13,2%. É uma taxa inferior aos 20,6% de janeiro e aos 25,5% de dezembro. O governo do presidente Javier Milei comemorou a notícia, garantindo que é resultado de esforços para impor uma forte disciplina fiscal. Desde que chegou ao poder em dezembro passado, Milei anunciou a redução da dimensão do Estado e de gastos com o pessoal, além da eliminação de subsídios. Nos últimos 12 meses, a inflação no país aumentou 276%. Milei está determinado a atingir este ano a meta de déficit fiscal zero, comprometida com o Fundo Monetário Internacional como parte de um programa de crédito. Na semana passada, o FMI reiterou ao governo argentino que o ajuste fiscal não deve recair desproporcionalmente sobre os salários, as pensões e os setores mais vulneráveis. Mais informações do Brasil e do mundo daqui a pouco, às 11 horas da manhã. Até mais, um ótimo dia para você. Porque as